Olá pessoal, começamos aqui mais um ano letivo na nossa querida Faceli e espero que a gente consiga desenvolver da melhor forma possível a disciplina. Mesmo que agora a gente já esteja um pouco mais acostumado à distância, a essas aulas em caráter ahn, híbrido quase às vezes, ora síncrono, ora assíncrono, mas acredito que com a dedicação necessária a gente consiga obter o êxito. Ao longo de toda essa disciplina de TCC1, a gente vai procurar ajudar a cada uma de vocês a construírem bons projetos de pesquisa. E com isso, ali na frente, no próximo semestre, poder elaborar o trabalho de conclusão. Ou seja, fechar com chave de ouro toda esta caminhada feita ao longo dos últimos 4. Eu vou procurar, nesse momento, apresentar a ementa da disciplina. Na sequência, fazermos aqui alguns acertos, explicar a dinâmica das aulas, assim como dos processos avaliativos. E na segunda parte, falar um pouco sobre o conteúdo, sobre a produção do nosso material. Pois bem, as aulas a gente vai fazer da seguinte forma: uma aula gravada, na semana seguinte uma aula ao vivo, depois uma gravada, uma ao vivo e assim consequentemente. Então, nessa semana, já que muitos colegas ainda estão chegando, fazendo a matrícula, sabe? Essas coisas de primeira semana, eu optei por fazer gravada para que, se alguém não pudesse participar, tivesse a oportunidade de acompanhar as nossas conversas dessa semana. Então, assim fica definido. Outro ponto bastante importante, e dada a minha experiência nessa disciplina do 7º período, os nossos canais de comunicação. Vocês, claro, podem entrar em contato comigo através das redes sociais, do WhatsApp. Pois bem, porém eu não aconselho, porque dada a quantidade de mensagens que eu recebo por dia, a chance de que ela se perca entre outras demandas, principalmente das questões públicas, é muito grande. Por conta disso, a minha proposta é que, se vocês tiverem alguma dúvida na hora de elaborar o trabalho, na hora de ler e tá ali, não conseguiu compreender direito o que a autora ou o autor disseram, me escrevam, mas através do e-mail. Então, o e-mail vai ser o canal oficial pela qual nós entabularemos as nossas conversações. Meu e-mail eu vou deixar no espaço da aula virtual, ali na nossa sala no AVA, mas eu já falo aqui de pronto: Antônio, ANTONNIOCESAR, Antônio César com 2 N's, César junto, @hotmail.com. Então procurem ser bastante breves, objetivos com a questão, assim eu consigo dar a melhor resposta possível no menor tempo. Quanto às avaliações, nós teremos as 2 provas. Ainda em conjunto aqui poderemos decidir se mais questões discursivas, se mais questões objetivas, mas haverão 2, P1 e P2. Quanto às atividades práticas, eu tenho em mente fazer 3. Um processo
lento, gradual, mas cumulativo de construção desta pesquisa, ou nesse caso desse projeto ainda. Então, num primeiro momento, uma fase mais embrionária, alguns elementos valendo uma pontuação menor, depois um aprofundamento, uma expansão deste primeiro trabalho com acréscimo de pontos e por fim o trabalho completo a ser entregue. Então, valendo o restante dos pontos. Assim vai se dar a nossa avaliação. A bibliografia, tanto a principal quanto a complementar, está aí na nossa ementa. E em geral eu sempre trabalhei com Antônio Carlos Gil e Marconi e Lakatos. Mas eu vou procurar implementar uma outra dinâmica neste semestre. Eu vou tentar tratar com artigos científicos. Claro que hoje a gente ainda vai ler, vai procurar, eu vou sugerir livros desses autores que são clássicos da metodologia científica. Porém, como eu até mandei ontem, através de Eulália, a líder da turma, o texto já para ir adiantando. Quem quisesse ir lendo. Porque é esta a pegada da disciplina, sabe? Compreender cientificamente o que se espera. Não é dar opinião, não é trazer um ponto de vista, não. É explicar a realidade com base em um método. Construir toda uma problemática a partir de um objeto de pesquisa e assim a gente produz conhecimento, um conhecimento que pode ser verificado, que pode ser contestado, um conhecimento que vai ser uma verdade enquanto não houver uma outra pesquisa que o desconstrua. Então, aquilo que era opinião, aquilo que era senso comum, fica para trás, enquanto a gente avança a partir da ciência. E isso principalmente na educação, pessoal. Existe muito senso comum, muito eu acho, muito sempre foi feito assim na educação e principalmente aqui na nossa educação em Linhares, e a gente deve superar essa época. A gente deve ter dados, informações, coletar vestígios desta realidade para montar um grande quebra-cabeça que é a educação de Linhares e conseguir ver a imagem por completo, entender o que a gente está falando. E aí cada pesquisa de vocês é uma peça nesse quebra-cabeça para que a gente tenha um conhecimento mais profundo e supere o palpite, o sempre foi assim. Então notem a importância dos seus trabalhos. Avançando. Vamos tentar agora apresentar o que se espera deste trabalho. Quais são as suas partes e o que é cada uma. Como eu disse, eu vou colocar aqui no AVA, mas mandei através da colega ontem o artigo a ser lido. Não é o conteúdo do artigo em si, mas a estrutura dele, as coisas como estão explicadas ali. Notem, é o espírito, não necessariamente o conteúdo. O que eu gostaria que vocês observassem na leitura. Para compreender essas etapas que a gente vai falar agora, do tema, objeto e por aí adiante, consultem, vão até a biblioteca ou baixem na internet, não é a melhor coisa, mas se não houver outro modo, os clássicos fundamentos de metodologia científica, ou tanto do Antônio Carlos Gil, quanto de Lakatos e Marconi. Então, fiquem à vontade, ali vocês encontrarão boas conceituações acerca do que a gente está falando e vai falar ainda mais. O tema
cada uma aqui deve estar bastante curioso, assim, inquieta quanto ao que eu vou pesquisar, professor, o que eu vou tratar. A definição de um tema, ela não é completamente aleatória, completamente subjetiva. Ela está, em geral, ligada a experiências. Experiências numa disciplina, onde a pessoa gostou muito e entendeu e ficou encantada com o assunto, com as experiências de trabalho, um estágio, de uma visita ou de algo que a toque. Então levem isso em consideração. Ah, não sei o que pesquisar. Tente fazer essa memória dessas situações que eu comentei. Talvez você encontre aí um tema. Lembrando que o tema é sempre algo bastante genérico, geral, abstrato. Ele não é algo tão palpável. Por exemplo, educação não formal. Olha, educação não formal é um tema geral, abstrato. Então, cada um aqui deve de ter um tema, eu imagino. Ou já deve de começar a pensar um para a próxima aula. Um outro, educação de jovens e adultos. Ou educação no campo. Reparem, são vários temas. O que a gente fará é tirar de dentro desse tema um objeto. E é esse objeto que a gente estuda. Toda a ciência, ela estuda um objeto. Todo experimento científico, seja das ciências sociais, sejam das ciências biológicas, naturais, tem um objeto. Que a gente não estuda um tema, a gente estuda um objeto que veio de lá. Então, como construímos este objeto? Como que a gente retira do tema aquilo que realmente conseguiremos estudar? Tomando o que eu falava antes, educação no campo. Um bom objeto seria estudar quais são as condições materiais para que a educação no campo unisseriada funcione. Vocês podem, então, entre os anos de 2016 a 2020, no município de Linhares, repare que a gente não está mais falando de algo abstrato, algo genérico. A gente está falando de algo agora que é bem concreto. É um modelo educacional em um lugar, em uma época, procurando ver, então, aspectos da realidade. Então, tomem nota disso. É preciso, portanto, para construir um bom objeto de dentro de um tema, estabelecer limites. Marcos temporais, ou seja, eu quero estudar aquele tema dentro de um espaço de tempo. Eu quero estudar aquele tema dentro de um tempo em um determinado lugar. Então, dentro desse lugar, eu quero observar não a educação como um todo, mas a educação no campo. Eu não quero estudar tudo da educação do campo, eu quero estudar só como as condições materiais das escolas do campo influenciam no aprendizado, no sucesso dos estudantes. Então, notem que esse é um processo intelectual, é um processo de construção teórica de um objeto. Agora a gente tem um objeto vindo de um tema. Show? Então pensem nisso. Vocês têm um tema e agora é preciso descolar dele um objeto que seja possível ser pesquisado. Não adianta querer inventar ou pensar algo que, bom, pode até fazer sentido, mas que seja inviável à pesquisa. Então levem isso sempre em consideração, é bem importante.
avançando. Uma vez estabelecido este objeto, nós temos que fazer o que? Eu imagino que muitos e muitas aqui na turma já tenham participado, assistido ou lido trabalhos nas bancas de conclusão de curso. E reparado que existe algo chamado problema. E aqui a gente tem que ter atenção. Toda pesquisa científica, ela surge, ela serve para resolver um problema. Mas agora, algo bem importante. Não se trata de um problema real, prático, um problema no sentido de algo ruim. O problema científico, ele é uma pergunta. Uma pergunta feita ao objeto, que na medida que ela é respondida, ela produz conhecimento e gera claridade e esclarecimento quanto à realidade. Então pensem, diante do objeto que eu vou estudar, o que eu posso perguntar a ele? Que ao ser respondido eu vou trazer uma informação nova para entender educação em Linhares. Comecem a pensar, fazer esse exercício mental e tomar nota. Será bem importante, porque começa a clarear as ideias. No nosso exemplo anterior, então, uma boa pergunta seria a existência de uma secretaria organizada e uma sala de apoio pedagógico com livros, materiais didáticos, permite um melhor aprendizado desses alunos da escola uniceriada no campo? E aí a gente vai ver, reparem. Na medida que a gente pesquisa, a gente vai descobrindo essa realidade e vai saindo da opinião, como eu dizia no início da aula. E dessa forma, a gente consegue entender melhor o mundo. Para vocês perceberem que o problema não é necessariamente uma coisa ruim, vamos assim dizer, mas ele é uma construção intelectual, uma forma de procurar algo a pesquisar no objeto. Alguém poderia estudar o seguinte: o mercado consumidor de artigos de luxo, artigos caríssimos. Ao um pesquisador das ciências sociais ou ciências sociais aplicadas, tranquilamente poderia fazer uma pesquisa tentando descobrir qual o padrão de consumo de automóveis entre os bilionários brasileiros na década de 90. É, do ponto de vista que a gente conhece, um problema? Não, mas é um problema científico para a área do marketing, do consumo, da economia, do comportamento. Nota então que o problema, quando a gente trata, é uma pesquisa, é uma pergunta que vai nortear a nossa investigação. Temos um tema, temos um objeto e temos uma pergunta feita a este objeto. Notem que agora a gente delineia um projeto de pesquisa. Feita esta pergunta, como toda pergunta, em geral ela carrega consigo uma resposta. Essa resposta é o que a gente costuma chamar de hipótese. A hipótese, portanto, é uma resposta possível, provável e provisória para aquela pergunta. Possível porque existe uma chance, aquela resposta que a gente tem ali antes de ter a pesquisa concluída pode se revelar verdadeira.
Possível. Então toda hipótese ela tem que ser possível. Provável, bom, tem uma chance. E provisória, porque na medida que a pesquisa for concluída, ela vai ser confirmada ou negada. Então sempre lembrem disso. A hipótese ela tem que ser uma hipótese razoável, não pode ser uma invenção, uma maluquice aleatória. Como que eu construo esta hipótese? A hipótese ela surge também de algumas fontes, tal como o tema. Uma fonte de hipótese são as experiências de vida, as nossas andanças, as coisas que a gente leu, ouviu, os lugares que a gente foi. Isso tudo nos carrega de experiência que pode trazer uma resposta para a nossa pergunta. Resposta esta que será confirmada ou negada quando o projeto for executado. As leituras que a gente fez, as experiências de trabalho, o conhecimento da realidade, a comparação com outras ciências, todas essas são fontes de hipótese que podem trazer para nós uma ideia dos caminhos que a ciência que vai tomar. Então é importante a gente ter isso em mente. Aqui é indispensável a gente lembrar de algo, pessoal. A gente vai desenvolver ao longo do trimestre, mas cada uma dessas partes que a gente está tratando aqui, que comporão o projeto, não é uma linha que escreve. Não são 1 ou 2 parágrafos. É uma página, mais ou menos. Porque o tema, o meu tema é esse. Olha, o que já se pesquisou sobre ele, os conceitos principais relacionados. Por que? Aí eu vou passar para o objeto. Por que eu fiz esses recortes? Por que esse tempo? Por que esse lugar? Qual a importância desse assunto para a educação? O problema também, você vai ter que construir todo um cenário para apresentar a pergunta. Ninguém chega, vamos imaginar aqui uma conversa cotidiana, ninguém chega para outra pessoa e lança uma pergunta. Ela começa o que se fala, dá uma enrolada, tentar trazer o assunto para aí em si fazer a pergunta. E na construção da problemática é algo semelhante. Você traz um contexto, fala, olha, uma realidade onde tantos 1000 alunos estão fora da sala de aula, a questão da evasão escolar parece ser importante, porque em média 10% da população abandona antes de completar a educação básica, os estudos. Você vai construindo um cenário para que aí sim, para você lance a sua pergunta. Ela não pode vir no vazio, ela não pode vir no vácuo. E aí na sequência a hipótese, de igual forma. Você não pega e lança ali uma resposta. Você diz, olha, com base nisto e naquilo, acreditamos que pode ser uma resposta possível para a pergunta tal situação, por conta disso. Então notem, é todo um encaminhar encadeado a construção de um projeto, pessoal. Então tomem isso em conta. Avançando, falamos sobre tema, objeto, a pergunta, a hipótese. Agora os objetivos. Não confundir objetivos com objeto. Objeto é a coisa, objetivos são as ações que a gente desenvolve ou pretende desenvolver para a execução da tarefa. Os objetivos se dividem basicamente em 2. Um grande objetivo geral, primário, principal, podem chamar como queiram.
Esse objetivo geral, ele tem um caráter abstrato. Ele é e sempre será explicar algo. Então, com a pesquisa de vocês querem explicar o quê? O que não se sabia e que depois de ler a sua pesquisa se passará a saber. Então, explicar o contexto da educação no campo, em Linhares. Então, explicar. No fim da pesquisa, o que a gente vai ter? Uma explicação daquele assunto. Mas para que a gente consiga alcançar esse objetivo mais abstrato, é preciso colocar a mão na massa, desenvolver ações práticas, e essas são os objetivos secundários. Os objetivos secundários são ações práticas que vocês vão elencar no projeto, que na medida que elas são executadas, você se aproxima da resolução do problema. Todos os objetivos secundários também são verbos, porque são ações que precisam ser feitas. Mapear, levantar, categorizar, entrevistar, questionar, tabular, sabe? Ações que serão indispensáveis para a execução da tarefa. Passado então os objetivos, a gente chega então na metodologia. Para conseguir captar as informações do objeto, retirar dele o que precisa saber, tem que ter um método. Eu, em geral, uso o exemplo, a gente tem um quadro para colocar na parede. Então, o nosso objetivo aqui é fixar um quadro na parede. Para isso, eu tenho inúmeras ferramentas. Eu tenho um martelo, eu tenho uma marreta, eu tenho uma furadeira, eu tenho uma picareta. Agora, qual delas eu vou utilizar para executar a minha tarefa? Aquela que eu conseguir lidar melhor e fazer o serviço da melhor maneira. Então, existem inúmeros métodos de coletar as informações da realidade. E cada projeto aqui vai ter um. Ou vai combinar 2 ou 3, ou 1 ou 2. E só quem escreve é que vai saber. Claro que eu vou poder ajudar, dar uma dica aqui, dar uma dica colar, mas você tem que saber. E a gente vai ver quais são esses métodos. Vai ser um questionário, vai ser um roteiro de entrevista, um estudo de caso, uma observação participante. O que vai ser? Uma coleta de documentos. Então a gente tem algumas possibilidades a serem exploradas. E uma vez capturadas essas informações, nós temos que analisá-las. E assim a análise também tem um método. Então a gente pode usar um método quantitativo, um método analítico, uma análise do discurso, uma análise do conteúdo. Existem formas de pegar aqueles dados e transformar em informação. E disso que a gente vai tratar aqui. Essas etapas que eu falei estão lá no livro que eu falei, do Gil, Lakatos e Marconi, entre outros. Qualquer livro de metodologia científica que vocês pegarem, vai estar lá a conceituação dessas etapas. Então, sugiro que deem uma movimentada na medida do possível, encontrem esses livros, são fáceis também de baixar na internet, caso tenham alguma dúvida sobre o que é cada uma dessas partes. Tentem observá-las no texto que foi encaminhado ontem e que eu vou deixar aqui no espaço AVA. Tentem observar qual era o tema exposto ali no artigo. Qual era o objeto, ou seja, que recortes no tempo e no espaço foram feitos. Qual era a pergunta? O que esse texto estava tentando responder? Tinha uma hipótese inicial? Qual era o seu principal objetivo? E quais os métodos foram utilizados para alcançar esses objetivos? Então procurem isso nesse texto.
Na semana que vem, então, no nosso horário, nós então teremos a nossa aula já em caráter ao vivo pelo Google Meet. Lembrando que contato através do e-mail, avisem aos colegas, os colegas e as colegas. Então evitar de assim mandar mensagens aleatórias, porque senão acabam se perdendo, infelizmente. Então era isso por hoje, pessoal. Um abraço, se cuidem. Valeu!